Hora News de volta. Hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Um levantamento revelou que 77% dos adolescentes ocupados entre 14 e 17 anos exercem atividades que podem ser consideradas trabalho infantil. Os dados foram divulgados pela Fundação Abrinq, da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, dados divulgados na manhã de hoje. Esse levantamento se baseou na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua desenvolvida pelo IBGE. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação nessa faixa etária é de 26,4%, número que representa mais que o triplo da média nacional. De acordo com o relatório, é justamente essa dificuldade para encontrar empregos dignos que leva adolescentes a ocuparem cargos informais de trabalho infantil. E para entender melhor o que é considerado trabalho infantil e os índices preocupantes que a gente mencionou, nós conversamos agora com o Vitor Graça, superintendente da Fundação Abrinq. Vitor, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria até começar já fazendo essa diferenciação. O que é trabalho infantil, o que é o trabalho que é crime e o que é o trabalho legal para adolescentes com menos de 18 anos? Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos e a todas. No Brasil é proibido trabalhar antes dos 14 anos. Porém, após os 14, você pode ter uma atividade como aprendiz. Então, você vai estudar, você estará na escola, será acompanhado por uma organização social, trabalhará algumas horas e fará alguma renda a partir dos 14 anos. A partir dos 16 anos, você pode trabalhar contratado, CLT, porém, não pode ser em trabalhos perigosos e noturnos. Então, tem essa diferenciação. Fora disso, é considerado trabalho infantil. Como a gente viu nessa pesquisa, uma pesquisa com dados do IBGE, mas exclusiva aqui da Fundação Abrinq, nesse recorte de 14 a 17, trabalho infantil muito perigoso. E qual é a consequência para esses adolescentes e essas crianças que já estão fazendo atividades perigosas, né? Consequências físicas, psicológicas no mercado de trabalho, no caso do trabalho infantil? É exatamente isso. Problemas físicos e psicológicos que vão ficar por uma vida inteira. Pessoas com mais idade, como eu, ouvimos falar, é melhor estar trabalhando do que estar fazendo alguma coisa errada, porém, vai ter um efeito ao longo da vida toda, com questões físicas, às vezes uma falta de ar que a pessoa sente, não sabe o que é em razão do trabalho infantil que teve lá atrás, com produtos químicos e outros problemas. E tem um fator muito importante que é, a gente transforma a sociedade com a educação. Essas crianças não vão para a escola ou vão estar muito cansadas, não vão ter um desempenho adequado na escola, e lá na frente a gente sabe que a cada ano a mais de escola é 10% a mais de renda. Então a revolução é feita com educação e renda lá na frente. A hora que esses adolescentes estão no trabalho infantil, eles estão perdendo essa oportunidade de transformar suas vidas e das suas famílias lá na frente. Além dessa relação com a evasão escolar, que o senhor acabou de citar, também tem uma exposição maior a tráfico, prostituição. Isso é possível constatar com pesquisas? Tem muito risco. 80% desse trabalho infantil, além de ser... ele é proibido, mas ele não é crime, então é um problema sério até para combater. 80% dessas práticas são trabalhos que estão na lista TIP, que são listas de trabalhos muito perigosos. São diversos. E você pode ter, além de morte, pode perder um dedo, pode ter... Então, a gente tem vários setores muito perigosos, né? Capim dourado e outros que você tem, mexer com máquinas. Esses adolescentes ou não têm um porte físico adequado, ou estão muito cansados, eles acabam sofrendo mutilações. Então, é muito importante a gente combater esse tipo de trabalho. Até por ser um trabalho informal, né? A gente imagina um trabalho formal, um adulto, alguém com mais de 18 anos, quando vai trabalhar em indústria, em fábrica, tem equipamento de proteção, tem capacete. Essas crianças que acabam trabalhando de forma informal em pequenas fábricas e tal, também estão expostas, já que não se está cumprindo a legislação, né, sem capacete, sem qualquer proteção. É um risco muito grande desses acidentes, queimaduras, acidentes, cortes. Essas crianças estão entre 5 e 13 anos, muito ainda no campo. E esses que a gente fez o estudo, entre 14 e 17, estão 60% delas em empresas, pequenas empresas,
comércio, indústria, criações, e como você disse, por ser pequenas, por já estarem explorando, já estão erradas no procedimento, evidentemente não vão ter equipamentos de proteção, né? O senhor citou essa cultura de que antigamente se começava a trabalhar cedo, o trabalho dignifica, né? Mas é possível constatar que essas pessoas, essas crianças e adolescentes que começam a trabalhar muito mais jovens, né, antes dos 18 anos, também têm salários mais baixos do que a média? Tem, Renato. Como eu disse para você, eu tive uma carteira de trabalho assinada com 14 anos, né? Então, as coisas mudaram muito, né? Hoje a situação é muito diferente. E tem já mais do que comprovado que o estudo vai levar a uma renda melhor na vida adulta. Hoje, por exemplo, tem milhões de vagas de empregos abertas sem pessoas preparadas para entrar nesses empregos. Então, é renda que poderia ser de trabalhadores que, se tivessem passado por uma educação, não tivessem começado tão cedo, estariam numa situação muito melhor, numa situação de educação melhor e com mais renda. Agora, qual que é a forma, então, de quebrar esse ciclo, né? Muitas vezes a família tem uma renda muito baixa, a criança começa a trabalhar. Quais são as formas de lidar com isso, combater o trabalho infantil? Essa transformação, como diz até na Constituição, no artigo 227, é uma questão de Estado, família e sociedade. Então, como sempre a gente precisa dizer, né? Precisa ser política pública, então precisa ter educação, precisa ter um trabalho com assistência social. Hoje, até para receber o Bolsa Família, muitas famílias têm dificuldade de preencher o CadÚnico, para entrar em outros programas, depende do CadÚnico. Então, essa transformação depende dessas políticas públicas, da sociedade e das famílias. A sociedade tem a parte de denunciar esse trabalho infantil e não contratar, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento de que essa transformação se dará com essa ação conjunta. Não existe uma ação que vai resolver todo o problema. A Brinq, até no site da Brinq, faz alguns destaques, números para ilustrar melhor a situação do trabalho infantil no Brasil. Mais de 1,5 milhão, 1 milhão e 600 mil crianças nessa condição. Me chamou a atenção, por exemplo, Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso, é o estado com mais casos. O Pará, que é o 9º estado mais populoso, é o 4º estado com mais casos. O Nordeste é a região com mais casos. Que outras regiões a gente pode destacar também que existem esses números que chamam a atenção de trabalho infantil? São Paulo e Bahia, né? Então você falou Minas Gerais, São Paulo e Bahia são os três com maior número de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Esses adolescentes são normalmente 63% declarados pretos e pardos, então a gente tem essa desigualdade ainda nesses números, né? E esse trabalho, a Fundação Brinq começou há 35 anos atrás, o DNA de combater o trabalho infantil eram 9 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Foi feito um trabalho com outras organizações, todo um esforço. Esses 9 milhões viraram esse 1 milhão e 600 que você disse, mas ainda é muito. Então, esse trabalho tem que ser feito customizado. Então, em São Paulo, temos um problema que na região urbana, em outros estados, provavelmente no Nordeste, talvez seja um pouco mais rural. E então, o ataque tem que ser customizado. Então, são ferramentas e políticas públicas diferentes em cada região. Agora, além de políticas públicas e o público, o telespectador, o que o cidadão pode fazer para denunciar o trabalho infantil? Para quem denunciar? O Disque 100 é o melhor e o mais fácil. Requer uma ligação, ter um pouquinho de paciência, porque tem um menu a ser seguido, é importante. E acho que a divulgação das vagas de aprendiz, que nem sempre as pessoas sabem que é possível, né? Mesmo os adolescentes, às vezes, não têm acesso a essa informação, é muito importante. Então, você, por um lado, denuncia, pelo outro lado, gera uma oportunidade, né? Tá certo. A gente conversou com o Vitor Graça, superintendente da Fundação Brinq, lembrando que hoje é o dia de combate ao trabalho infantil. Vitor, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, um abraço a todos.